com a marca Correio da Paraíba. Credibilidade e coragem. Rafael Santos. Guarabira FM, Correio 8h46. Alô, Guarabira e região. Estamos recebendo a doutora Maria Cristina Santiago. Ela está colocando o nome à disposição para a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba. E está passando aqui, dando a sua primeira entrevista, né, na nossa terra, a Terra da Luz, a terra de Guarabira, para falar também com os advogados e com a sociedade de Guarabira e da região. Maria Cristina, é um prazer muito grande recebê-la, né? É tão bonito a gente ver uma mulher, né, com disposição de colocar o nome à disposição, de mudar uma realidade, né, de colaborar com o debate também. Bom dia, parabéns, viu? Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer a recepção, Rafael Santos e Jean Gomes, a abertura desse espaço, né, para nós estarmos aqui com vocês e poder falar um pouquinho para o advogado e a advogada aqui de Guarabira que está nos escutando. E de fato é desafiador, né? É a primeira vez em 90 anos que a gente vê uma pré-candidatura feminina e eu estou com muita força, muita coragem, muita disposição. E que bom começar a caravana rumo ao sertão, parando aqui em Guarabira, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora da Luz para que ela passe na frente e a gente possa comunicar aquilo que a gente quer comunicar com essa pré-candidatura, Rafael. Você não está sozinha, né? Eu já percebi aqui, a equipe está bem afinada. Quero agradecer ao doutor Sérgio e agradecer aqui aos demais, que eu não decorei os nomes aqui. Tem até o vice-presidente, né? O nosso queridíssimo Rômulo Paletó, essa força, esse amigo, irmão, que aqui de mãos dadas estamos juntos nessa propositura. Nós queremos e desejamos realmente fazer um resgate histórico de determinados posicionamentos de uma OAB mais assertiva, mais combativa na defesa da advocacia. E é um projeto muito bacana, Rafael. É algo assim que está sendo construído de forma muito genuína, fazendo com que aquilo que a gente escuta, por onde a gente tem andado, que faça parte de nosso projeto. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o jovem advogado de Patos, que também está conosco, não aqui, mas assim na jornada, Jonathan Rocha, que já nos fala, por exemplo, da necessidade de haver uma presença mais efetiva da Caixa de Assistência lá no sertão paraibano. Então, na medida que a gente vai escutando, a gente vai reverberando essa voz e reapropriando o espaço da OAB, dando a ordem, a possibilidade de resgate de sua função dupla, tanto da defesa da democracia, quanto também da defesa e valorização da nossa classe, da advocacia. A senhora falou 90 anos, né, de uma expectativa para uma mulher, né, chegar à presidência da ordem aqui no estado. Ela é advogada, doutora em Direito Civil, professora do Centro Universitário da capital e tem uma vasta experiência aqui como participante de várias comissões. Mas uma coisa que nos surpreende é que muita gente não sabe da importância da OAB para a sociedade. Seria importante a gente dizer, porque não é só uma coisa entre vocês, mas a OAB ela tem uma presença histórica muito importante. Quando ela silencia, quando ela se omite, é ruim para todo mundo. Foi excelente a sua pergunta, Rafael, e a sua provocação, que a gente vai ter a oportunidade de fazer um resgate histórico. A OAB, ela, de fato, é imprescindível para a garantia da democracia, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. A OAB, ela tem na própria Constituição e na própria finalidade institucional para a qual ela é chamada, além da defesa da classe da advocacia, a defesa do Estado Democrático de Direito. E é justamente por isso que a gente aqui quer, Rafael, mais uma vez registrar a nossa contrariedade de, por exemplo, determinadas atitudes dentro da atual
gestão, na qual advogados e advogadas que manifestam livremente o seu desejo de apoiar essa pré-candidatura serem, por exemplo, destituídos, exonerados de sua função, como aconteceu com a colega Verusca Maciel em Campina Grande e outros colegas, a exemplo de Bruno, de Natália. É preciso que nós nos lembremos do papel institucional da OAB, de manter a democracia, de preservar as instituições democráticas, e nada mais democrático do que você preservar a sua liberdade de expressar o seu desejo de aderir a qualquer pré-candidatura, independentemente de ser o candidato da gestão ou uma outra candidatura de oposição. Essa sua revelação me deixa assim muito espantado. Ainda existem essas coisas, né? Que pena. Bom, um tema que me vem aqui à mente, muito interessante, que eu gostaria que você pudesse relatar: que tipo de proposta a Maria Cristina tem, né, com a chapa para esse período pandêmico, né? A gente sabe que teve um impacto muito grande, não em todas as categorias sofreram, né? A advocacia não foi diferente. Muita gente tem aí que se reinventar e outras pessoas a gente sabe que até abandonou. Muitas pessoas estão abandonando a profissão, né? Muitas. E a OAB não apoiou em nada, não criou nada, não pensou nada. Rafael, é uma situação que merece muita atenção. A pandemia, ela, de fato, ela atingiu em cheio todos os segmentos, tanto a pessoa que trabalhava no setor empresarial, quanto os profissionais liberais e também, como não podia ser diferente, na classe da advocacia. Por exemplo, a gente vê uma grande dificuldade, é que eu lembro de uma conversa que eu tive com o doutor Menininho, mando um abraço para ele em Campina Grande, que com a pandemia houve um aumento considerável na acessibilidade, por exemplo, a alguns magistrados que, por exemplo, se recusam a atender o advogado ou advogada através dos meios de comunicação, seja o WhatsApp, seja Zoom. E muitas vezes você fica sem acesso para despachar diretamente com o magistrado. Isso é algo que preocupa e que é necessário um investimento, vamos dizer assim, uma postura mais assertiva da ordem, no sentido de garantir esse livre exercício da advocacia e esse acesso a todos os atores que constituem o processo. Uma outra questão da pandemia, não é novidade para nenhum de nós, que a pandemia reverberou uma grande crise econômica. Pois bem, Rafael, no meio dessa crise econômica, algo que também nos causa muita, vamos dizer assim, indignação e muita inconformidade mesmo, é a antecipação da anuidade da OAB, que normalmente era para dezembro e em 2019 o Conselho Seccional votou para que fosse antecipado para julho. Entretanto, em 2020, Rafael, quando descortinou a pandemia, houve uma apresentação de um programa, um pacote de medidas, é verdade que se diga que houve, e nesse pacote de medidas em 2020 houve a prorrogação do prazo do vencimento da anuidade para dezembro de 2020. Entretanto, nós ainda estamos na pandemia e algo que eu não entendo o porquê é que em 2021 nós já estamos em julho. É importante que o advogado e a advogada que nos escute lembre-se que se não tiver com essa OAB paga até o dia 31 de julho, por exemplo, sequer vai poder exercer o seu direito de voto, o seu direito de votar em quem efetivamente a pessoa, o advogado ou a advogada, entenda que melhor o represente ou a represente. Isso é algo também, Rafael, que eu não me conformo. E vários advogados, a exemplo de Tainá, por exemplo, de Queimadas, que diz da dificuldade financeira e que muitas vezes não sentiu um apoio institucional em relação à ajuda de custos. Por exemplo, houve a necessidade de haver cotas, muitas vezes, entre nós, para que fosse custeado sepultamento e outras celebrações de sepultamento mesmo, com
a pandemia e a morte do advogado ou da advogada que não tinha um plano, por exemplo, de previdência privada. Pois é. Doutora, aqui em Guarabira, como é que está a articulação da chapa, né? É importante a gente falar desses apoios locais, né? Muito importante. A gente vai encontrar aí mais tarde com a advogada Isabelle Chaves, que está reunindo junto em si vários advogados e várias advogadas. A jovem advocacia está muito empolgada com a nossa pré-candidatura. É justamente esse segmento que faz com que a gente se anime, Rafael. E apesar da grande resistência, porque existe. A gente pensa que não, mas é interessante o fato de ser uma mulher. É como se houvesse uma dúvida em relação à competência. Poxa, será que ela vai ter competência de lidar com 11 subseções? Isso. Será que ela vai ter como gerir, por exemplo, um orçamento que em 2020 foi mais de 9 milhões? Sabe, Rafael, é interessante, eu falando aqui da pré-candidatura feminina, lembrei de um dado estatístico que foi de uma entrevista coletada pela Datafolha, e nessa pesquisa foi constatado que mais de 1/3 das mulheres advogadas do Brasil já sofreram, vejam só, assédio ou discriminação no momento do trabalho, no ambiente do trabalho. Então, assim, é algo que precisa ser retomado, precisa ser enfrentado, essa resistência que muitas vezes fica encoberta, né? E aí eu convido todos que estão nos escutando, Rafael, a se abrir para essa nova ideia. Por que não uma mulher? Uma boa questão. Doutora, só para deixar bem massificada, a eleição acontece quando exatamente? Na segunda quinzena de novembro. Certo, novembro, ok. Já sabe quantas chapas estão na disputa ou ainda está aberto? Por enquanto, Rafael, existem 3 pré-candidaturas. Certo. Uma candidatura da situação, que é o professor Arrisson Targino, e 2 pré-candidaturas de oposição, que por enquanto são a minha, Maria Cristina, e a do advogado Raoni. Certo. Então são 3 candidaturas por enquanto, né? Bom, a senhora vai peregrinar, vai conversar, por isso tá partindo cedo, né? Porque a gente sabe que há uma concorrência forte. Eu gostaria até de ter mais tempo para a gente conversar, mas não, a gente pode marcar depois, a gente voltar até a eleição para conversar com Guarabira e região, mas pedir que nesses minutos finais a senhora deixasse sua mensagem, né? Ao advogado que está ainda na dúvida, está pensando, está inseguro, né? Gostaria de ter uma mudança, mas não tem coragem, né? Gostaria de ver uma coisa diferente, mas está preso muitas vezes a algumas coisas que acontecem convencionalmente. A gente sabe que, enfim, é um mundo muito aberto. E aproveite para dar esse recado aí para a galera. Obrigada, Rafael. Então eu vou me dirigir a você que está nos escutando aqui em Guarabira, sob as bênçãos de Nossa Senhora da Luz, na terra, né, do Frei Damião, que para que a gente mude é necessário a gente ter coragem. E a advocacia, quando a gente faz o curso de direito, quando a gente é advogado, é advogada, a gente traz dentro da gente essa semente de coragem. Eu quero pedir para, junto com essa semente de coragem, você ali também a esperança. Esperança de fazer parte de uma mudança histórica. Não é que nossa pré-candidatura se resuma unicamente a uma questão de gênero, por eleger uma mulher. Mas para que haja uma democracia de fato, é necessário que haja uma inclusão maior e que aquelas pessoas que normalmente não estão ocupando determinados cargos de destaque, mas que tenham o desejo de contribuir e tenham o desejo de reverberar o anseio da advocacia. Eu sou advogada militante, não tenho um grande escritório, eu sei das dificuldades, por exemplo, de não ser atendida, de ter um processo que demora, da dificuldade, muitas vezes, de nós efetivarmos aquilo que o nosso cliente deseja, que nós cumpramos quando nós somos contratados. E é para você que eu faço esse apelo, de ser corajoso, de escrever seu nome na história e de dar um voto de confiança para que haja, de fato, Rafael, uma democracia, um espaço onde haja a diversidade, porque eu acho que é na inclusão, na diversidade
e no exercício sagrado da liberdade de expressão que a nova ordem deve ser erigida. E eu convido você, que está me ouvindo, a fazer parte dessa história. Muito bem, dado o recado, eu quero agradecer a vocês, eu digo vocês porque veio uma equipe, né, veio parte da chapa também, e desejar sucesso na caminhada, né, que vocês sejam muito felizes e voltem depois para a gente aprofundar mais, como também a gente abre esse espaço para as outras chapas, né, as concorrentes que queiram participar, enfim, expor suas ideias. Esse bom debate é importante para ter uma eleição mais equilibrada, mais democrática, uma eleição mais justa, uma eleição mais limpa. Isso é bonito, né? É bonito, e o papel da imprensa comprometida é fundamental para que a gente alcance esse objetivo, Rafael. Eu quero aqui mais uma vez externar a minha gratidão, o meu respeito e a minha alegria de ter começado essa caravana aqui por suas mãos e do nosso querido Jean. Muito obrigada por essa recepção, por essa audiência. E o povo de Guarabira receba, assim, o meu abraço e o meu beijo mais afetuoso. Muito obrigada, Rafael. Parabéns, obrigado, viu, Rafael? Aí, é uma mulher na pista, mais viu? Ouvindo do que falando, mas parabéns, doutora Cristina Santiago, pelo trabalho. Pela sua fala, a gente já dá para entender, se eleita for, irá representar bem a Paraíba e os paraibanos na sua área de advocacia, que em nome do doutor Bruno Deril, aqui de Guarabira, advogado, em nome do doutor Neto Gouveia, Nelson Xavier, eu quero estender um abraço para a senhora, e se Deus quiser a senhora vencerá, porque pelo que a gente ouviu, a senhora tem boas propostas, apesar de que toda profissão tem isso, cada um mostrando o seu jeito de ser, de fazer, porém a vida é assim, vai vencer quem o qual a categoria vê que é melhor para representar. Então, seja sempre bem-vinda, um abraço para a senhora, um abraço da Guarabira FM como um todo, doutora. Depois do que você disse, eu estou lembrado de uma frase de José Américo de Almeida, que diz assim, que o que tem de acontecer tem muita força. E que aconteça, então, o que está escrito no coração de Jesus, no coração de Maria, e que possamos estar aqui novamente.